Oi, gente, tudo bem? Aí, Tá me ouvindo? entrou. Ah, é ótimo. Oi, Oi, oi tudo pessoal, bem? tudo bom? Tudo ótimo. E aí, vamos esperar mais um pouquinho, ver se chega a gente. Não dá um minutinho. Tentando ver como é que. Até botei uma plantinha aqui, ó, pra dar uma alegrada. Na verdade, tem outra do lado de cá. Eu não sei qual que fica melhor, pra cá ou pra cá. Teu fundo é lindo, tanto faz. É bem bonita essa parte de trás. Ah, eu sou apaixonado por esse canto do meu quarto. É linda. Tá me ouvindo bem? Tô, tudo Ah, ótimo. Tu ótimo. tá É que eu tô bem? de. Tô. É que eu botei esse fone de ouvido hoje, porque da última vez deu eco quando eu tava fazendo com a Ana. Daí hoje eu decidi usar os fones de ouvido. Espero que dê certo. Né? Perfeito. Espero que o fone de ouvido não acabe na metade da conversa também, né? Mara, que não. Vou ficar em silêncio, que nem aconteceu com a Giana aquele dia. Tadinha, né? Nosso último encontro, a Ah, gente ficou com problemas técnicos. A gente teve que apagar assim pra ela entender que tava terminando. Ela mandou um acontece. beijo pra vocês. Na próxima, ela vai estar ao vivo com a Ana, eu Isso, imagino. Acho que vai ser na quarta. Aí temos mais um encontro de conversas. isso. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Para quem está assistindo agora online, a gente vai disponibilizar o vídeo gravado depois. Inclusive os outros vídeos que as outras lives que a gente já fez, elas também vão estar disponíveis e, novidade, elas vão estar disponíveis com tradução em Libras em breve. Ah, que Uhum. legal. Então a gente está tentando fazer uma coisa bem inclusiva para que todo mundo possa assistir, né? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, sou psicólogo. Eu Te sou a apresento também, Camila. Camila, eu sou psicóloga também, bolsista de apoio técnico do NAP. E nós estamos nesse momento de isolamento, enfim, fazendo algumas conversas com os alunos e com a comunidade acadêmica através, então, do Instagram, para a gente poder ir conversando e se sentindo próximos, né? Então, bom, façam perguntas também. A nossa ideia é poder conversar sobre um tema específico, enfim, mas ao longo da nossa conversa a gente também vai estar respondendo algumas perguntas e pensando algumas coisas juntos. Isso. A ideia, no final das contas, é a gente tentar estar disponível para vocês nesse momento, porque querendo ou não, está todo mundo trancado em suas próprias casas, e a gente sabe o quanto isso pode ser difícil para todo mundo nesse momento, né? Principalmente para a comunidade acadêmica da UFSPA, porque a gente sabe que muitos alunos não são de Porto Alegre e acabam vindo para cá, não tendo uma rede de apoio muito presente nesse momento, então a gente também está tentando se colocar à disposição da melhor forma que a gente pode. Sempre lembrando que as atividades do NAP estão continuando de forma online, então a gente continua fazendo atendimento com os alunos via vídeo, continua tentando estar presente nesse momento, e se qualquer um de vocês precisar de alguma coisa, vocês podem mandar um e-mail para o nap@ufxpa.edu.br ou também mandar uma mensagem aqui pelo Instagram que a gente responde. Tá? Exatamente. Tá, sintam-se acompanhados. E bom, vamos começar então a nossa conversa de hoje. Uhum. O que Anderson, a se gente tu quiser. pensou? Claro. O que a gente pensou para hoje, pessoal? O que a gente tem percebido que, querendo ou não, está se desenvolvendo uma enorme cultura durante esse isolamento da autocobrança, aonde a gente vê diversos perfis no Instagram de todo mundo fitness, todo mundo comendo bem, todo mundo fazendo todos os cursos de línguas e aprendendo a bordar e aprendendo a fazer pintura em aquarela e todas essas coisas, e a gente percebe o quanto alguns pacientes e alguns alunos têm reclamado de uma sensação negativa relacionada a isso, de quase como se o mundo estivesse cobrando deles, que eles estivessem nesse momento agindo assim. Eu não sei se tu tem percebido isso também, Camila. Muito, muito, né? E essa ideia também de que o tempo precisa ser bem utilizado e a cobrança de fazer mais e de fazer melhor. E aí, bom, às vezes a ansiedade aumenta e não se faz exatamente tudo que se gostaria de fazer. E tá Uhum. bem, não tem problema. Mas aí vem esse quase que um fantasma, assim, né? Não, Isso. não pode, não dá, produza, não durma. Tem que. É.
E o quanto isso, de certa forma, acaba sendo influenciado pela cultura que a gente está inserido hoje. Porque, querendo ou não, a gente vive numa cultura onde, por um lado, ela é muito distoante, porque, por um lado, a gente preza que a gente tem que aproveitar a vida, que a gente tem que viajar, que a gente tem que tentar viver o máximo que a gente pode, mas, por outro lado, quem não trabalha é vagabundo, né? Então a gente tem que. Acaba, tipo, por um lado te cobram para trabalhar enlouquecidamente, mas por outro lado te cobram para aproveitar a vida. Então, como é que a gente consegue equilibrar essas duas coisas, né? E daí, nisso, a gente precisa. Talvez a primeira coisa que a gente tem que conseguir identificar é de onde é que vem essa cobrança? Porque ela pode vir de fora. Então, por exemplo, a gente pode ter familiares que cobram muito, a gente pode ter uma sociedade que cobra. Querendo ou não, os alunos da UFIXPA ou de qualquer outra universidade acabam tendo cursos que demandam muito dos alunos e pedem para que eles leiam muito e estudem muito, o que é uma cobrança externa muito forte. Mas a gente não pode esquecer também que é muito comum que essa cobrança também seja interna. Que a demanda por uma perfeição, a demanda por um grau de exigência muito grande também seja, de certa forma, uma cobrança para consigo mesmo. E, querendo ou não, quando a cobrança é externa, é muito mais fácil ignorar do que quando a cobrança é interna. Né? Não tem como E fugir de poder... si mesmo, né, Anderson? Um pouco nessa linha, assim, de que bom, eu me acompanho. Aonde eu vou, eu me acompanho. A gente não tem. É aquela coisa, como é que a gente foge daquela pessoa que a gente enxerga quando se olha no espelho, né? E é interessante a gente parar para pensar de onde é que será que vem essa cobrança interna? Eu acho que isso é uma coisa que é legal a gente comentar, assim. Querendo ou não, a gente aprende a ser gente desde pequeno com os nossos pais, daí posteriormente com a família estendida, depois com os amiguinhos da creche, os professores. Cada pessoa que vai fazendo parte da nossa vida, ela vai construindo, botando um pequeno tijolinho do que a gente constrói digamos assim, da pessoa que a gente acaba se tornando. E, da mesma forma, a gente acaba absorvendo esses discursos. Então, quando um pai chega pra gente e diz assim, tu tirou um 8, mas poderia ter tirado um 10. Quando a gente olha, aquele coleguinha que sempre vai bem, e daí uma mãe olha e diz assim, olha aí, ó, o fulaninho sempre se comporta melhor que tu. A gente vai colocando graus de exigência, vão sendo colocados graus de exigência em cima da gente, e a gente vai introjetando isso. O que pode, posteriormente, acabar desenvolvendo tanto uma dificuldade de conseguir avaliar de uma forma adequada o próprio desempenho, como também uma baixa autoestima que também vai causar esse tipo de coisa. E no momento que a gente tem um alto grau de cobrança interna nossa, e a gente acaba vivendo numa sociedade onde existe essa autocobrança externa, uma coisa casa com a outra. E daí se instaura um problema muito grande, que é o que a gente tem observado muito na clínica, né? Não sei o que tu tem pensado sobre isso. Eu acho que é exatamente isso, assim, né? A ideia de que muitas cobranças e às vezes expectativas, né? E aí, bom, até que ponto essas expectativas têm a ver comigo, com a minha vontade, com o que eu desejo, e até que ponto isso tem a ver com as expectativas que outras pessoas pensam e gostariam e queriam, ou para si, ou para mim mesmo. Bom, Sim. acho que a premissa inicial é o que é meu e o que não é, né? Acho que esse é um ponto. Outro ponto para a gente poder pensar é que a vida impõe sempre contextos complexos. Né? Hoje a gente está vivendo um contexto extremamente complexo que também precisa ser levado em consideração, claro, de uma maneira macro, né? Mas micro, a gente também tem isso. Né? Então é aquele que a gente não acorda muito bem, é aquela semana em que... Oi? Continua. Já dá uma trancadinha. Aquela semana que a gente não tá muito bem, daqui a pouco briga com uma amiga, briga com um familiar. E isso também tem que ser levado em consideração para a gente poder entender o que é que naquele momento está sendo possível entregar, né? Exatamente. E às vezes a gente escuta na fala assim, eu entendo aquela pessoa, porque afinal de contas, né, ela é humana. E aí a autocobrança acaba ficando
sem essa possibilidade de flexibilização. Tá, mas e se para outra pessoa é possível a gente flexibilizar e a gente contextualizar, por que que para ti não? Né? Então, sim, com o outro a gente pode ser e pode ter compaixão. Conosco mesmos, não. Né? Eu acho que pra gente pensar. E é muito comum a gente ouvir aquele discurso eu devo, eu tenho que ir melhor, eu tenho que ser mais, eu tenho que dar conta. E isso acaba sendo uma carga muito grande, principalmente porque às vezes a gente não consegue nem fazer uma análise adequada de como é que está sendo o nosso desempenho naquele momento. Sempre mas não é o suficiente. E não importa o quanto a gente corra, o quanto a gente corre. Então, tipo assim, se eu tirei um 7 na nota, não é bom o suficiente. Se eu tirei 8, não é bom o suficiente. Se eu tirei 10, é porque estava fácil. Não é porque eu me esforcei, porque eu estudei. É sempre uma desqualificação daquilo, do meu desempenho. Claro que, como eu estava trazendo antes, a questão é quando o de fora se junta com a nossa autocobrança, isso acaba dando um problema muito maior. Por quê? Vamos pegar um exemplo, acho que da universidade. A universidade cobra muito dos alunos. Ela cobra que os alunos sejam muito bons, ela cobra que a gente tem que ser uma universidade de excelência, o que é uma coisa fantástica, porque é muito legal estar estudando e trabalhando numa universidade boa. Só que, assim, isso não vai trazer sofrimento para o aluno se o aluno poder dizer, é o que eu posso dar. Eu vou me esforçar, eu vou conseguir, vou tirar um 7, vou passar e tá muito bom. Não, na tentativa de dar conta dessa demanda externa, eu acabo entrando em sofrimento. Por quê? Porque eu também preciso dar conta da minha demanda interna. E daí, quando uma coisa se casa à outra, a gente acaba tendo um problema de saúde mental muito forte. Então, partindo desse posto, a gente tem que pensar, será que essa autocobrança, ela é positiva ou ela é negativa? E daí, tudo vai depender de como ela é usada pelas pessoas. Porque, por um lado, eu posso usar essa minha autocobrança para poder dizer, eu preciso estudar mais, eu posso melhorar, eu posso me tornar um profissional mais competente, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso me colocar no lugar dos outros de uma forma melhor, mais empática, e isso vai ser super positivo. Porque quanto melhor eu for, talvez melhor profissional eu vou ser e tudo mais. O problema é quando eu uso essa autocobrança como uma forma de, como eu sempre brinco com os pacientes, de se chicotear. Então tu começa, porque eu não sou bom o suficiente, porque eu tirei uma nota abaixo do coleguinha que tirou 10. E daí, nesse momento, a autocobrança, ela se torna um sofrimento. Então, não importa o quão bem eu vá, isso acaba virando mas não é o suficiente. E daí isso causa um sofrimento psicológico muito grande. Até porque eu fiquei pensando, né, Anderson, às vezes esse aluno com um nível de autocobrança muito grande consegue se organizar e, bom, vai lá e tira 10. E aí não tem a satisfação. Porque é isso que tu disse. Não fui eu que fui bem. Era a prova que estava fácil. Ou naquele dia eu tive sorte. Ou qualquer coisa que faz com que a pessoa nunca tenha acesso a essa satisfação e a essa felicidade, a essa sensação de que tá bem, que bom, de sucesso, né? De que ter sucesso é poder estar bem com a sua autocobrança, né? A forma como é que nem a questão do remédio, qual é a diferença do remédio, né, para o veneno, a questão da dosagem. Como a gente vai se relacionar com a autocobrança? Se ela for bem manejada, se ela for organizada, se ela for utilizada como um combustível bacana, a gente pode produzir uma organização para estudos, uma organização na vida, onde contemple momentos de lazer, momentos de estudo, momentos com a família, momentos com os amigos. E isso pode ser super legal. Agora, se isso for usado de uma maneira maléfica, ela vai enrijecer o sujeito e a sua maneira de se relacionar com as coisas. Então, não, um 8 não é bom. Não, por quê? Porque um 9 também não vai ser bom, porque um 10 também não vai ser bom. Porque o que não tá bem não é a nota, mas é a forma como a pessoa tá se relacionando com a sua autocobrança. Exatamente. E querendo ou não, acaba sendo um processo no qual é um costume de estar insatisfeito com o seu funcionamento. Então eu estou sempre satisfeito. E daí a pessoa nunca consegue olhar para si e dizer, bah, que legal aquilo que eu fiz. E é interessante a gente parar para pensar que normalmente essa postura é autoimposta. Quando a gente olha para um colega e vê um colega se esforçando, vendo que um colega tirou uma nota ok, tipo
um 7,5, uma nota boa para passar, a gente olha, bah, que legal que tu conseguiu, que legal que tu te esforçou, mas isso nunca vale para si mesmo. A gente tem compaixão com o outro, mas a gente muitas vezes tem dificuldade de conseguir ter compaixão consigo mesmo, de olhar para si e poder, eu sempre digo, jogar confete para si mesmo, e poder dizer, bah, que legal que eu consegui alcançar esse objetivo que para mim ele era tão importante. E nesse momento onde o sofrimento se instaura, eu vou me paralisar. E daí eu não vou conseguir avaliar os recursos que eu possuo para poder ir bem ou ir mal numa determinada situação. Eu não vou conseguir me empenhar de uma forma positiva e prazerosa para o desenvolvimento pessoal. Então, o desenvolvimento sempre vai ser um processo doloroso. Eu não vou lidar bem no momento que eu errar, porque toda vez que eu errar, isso vai ser uma prova de quão incompetente ou quão não suficientemente bom eu sou. Então, isso vai acabar se tornando um ciclo vicioso no qual eu sempre vou ser um problemático. E é a partir disso aí que se instaura o sofrimento e muitas vezes diversos transtornos de ansiedade. Por quê? Porque daí qualquer problema ou qualquer obstáculo que eu vou ter na minha vida, eu vou identificar ele como um possível sofrimento e eu vou fugir dele de qualquer forma. E daí os problemas na faculdade, as provas, talvez problemas nos relacionamentos interpessoais, eles sempre vão ser um problema. No final das contas, a gente está falando do meio universitário, mas a gente pode levar isso para as outras áreas. Quantas pessoas não se sentem mal de ir na academia porque não estão em forma? Ah, mas como é que eu vou ir na academia se eu tô gordinha? Tá, mas as pessoas não vão na academia justamente por estar gordinha? Exatamente por isso. Exatamente, porque daí acaba se tornando um problema. Ah, não, mas eu vou tirar... Como é que eu vou ficar lá com aquele monte de gente gostosa na academia e eu aqui fora de forma? E daí a pessoa acaba fugindo de algo que é exatamente o que ela precisa. Uma estratégia de evitação e que a gente sabe que não produz nenhum tipo de resultado positivo, pois a pessoa acaba não confrontando e não se encontrando com o problema ou com a sua questão, né? E aí, bom, não tem como resolver. Isso também acaba aparecendo, por exemplo, até nos relacionamentos interpessoais. Às vezes a gente às vezes num medo, por exemplo, de se machucar, a gente foge de um relacionamento que talvez seja exatamente o que a gente está precisando naquele momento, por medo de que aconteça de novo um histórico de dor muito forte. E daí, a partir disso, a gente tem que conseguir, talvez, avaliar de uma forma correta como é que também é o desempenho das outras pessoas relacionadas a isso. E, a partir disso, o quanto a gente acaba subestimando o esforço do outro e achando que para o outro é fácil e superestimando o resultado. E daí o Instagram e o Facebook e as redes sociais entram muito nessa linha. Por quê? Porque quando a gente, agora, no momento do isolamento, a gente abre, não agora também, acho que no mundo, sempre, quando a gente abre o Instagram e daí olhar, todo mundo tá comendo bem, então é aquela salada, aquela comida fit, sempre se alimentando bem, e daí a gente olha, abre a geladeira, arroz e feijão. Ou não, uma lasanha, aquela pizza de ontem. A gente olha todo mundo fazendo exercício físico e levantando peso e usando os filhos como peso para fazer bíceps, alguma coisa assim. Não, e eu tô aqui. Que dizem assim, fulano de tal fez o seu primeiro milhão antes dos 25. Uhum. Fulana de tal fez o seu 10º milhão antes dos 30. Tá bem legal para ela, né? Sim. E que traz à tona, eu acho que tudo isso que o Anderson tá dizendo, e ele vai, enfim, a gente vai retomar, que é a ideia de que quão real isso é, quão não é. Sim, a pessoa talvez tenha feito 1 milhão antes dos 25, e isso pode ser um baita mérito da pessoa, mas o que ela teve que abrir mão também para fazer essa construção, né? O quanto ela não teve que abdicar de uma série de outras coisas que para aquela pessoa não era importante, em prol desse primeiro milhão que era naquele momento muito importante. E que eu acho que também abre um leque para a gente pensar sobre uma outra coisa que eu estava escutando o Anderson e pensando, que tem a ver com os aspectos, assim, da vida de cada um, né? Tem pessoas que são muito boas em algumas coisas e não são tão boas em outras coisas. E a questão da autocobrança também passa por uma questão de autoconhecimento e de compreender como é que eu sou com determinado elemento, assim. Então, pensando num exemplo raso, mas para a gente poder usar como um exemplo maior depois, assim. Números
não costumam ser muito amigos de profissionais da saúde, assim, das humanas, né? Tá bem, eu não sou boa em números, mas, eu sou super boa lidando com outras pessoas. Então, em algum momento, eu vou ter algum encontro com a matemática ou com alguma atividade ligada a isso e eu não vou me sair tão bem. E também eu posso ficar frustrada com isso, desde que eu entenda que esse é um aspecto frágil meu, mas que não tem problema, porque tem outros aspectos em que eu sou mais e me sinto mais fortalecida. Né? E Ninguém é sem bom em falar tudo, também, ninguém é bom o tempo todo. e sem falar também, Camila, que se eu não me dou conta desse problema meu, eu não posso fazer nada para tentar dar conta dele. É um exemplo bobo, eu sempre uso os armários da minha cozinha. Eu sou um cara que eu tenho uma leve deficiência vertical. Eu sou baixinho. E os armários da minha cozinha são super altos. Se eu não aceito a minha deficiência, eu não vou ter no canto da minha cozinha uma escadinha na qual eu puxo para o lado e subo. Da mesma forma, se eu não, como a Camila disse, eu posso ser muito ruim em matemática. Se eu não aceito que eu sou ruim em matemática, eu não posso pedir ajuda pro meu colega que é muito bom. E poder aceitar que tá tudo bem não saber tudo. Né? Porque um vai ser bom em empatia, o outro vai ser bom em matemática, o outro vai ser bom em biologia, e assim, e a gente vai fazendo amigos e formando uma rede que pode dar conta de tudo. E todo mundo é bom em alguma coisa, assim como todo mundo não vai ser muito bom em alguma coisa. Né? Exatamente. Então, poder reconhecer esses aspectos de si produz um autoconhecimento importante, exatamente para poder pensar em intervenções, em manejo, em como lidar com isso que eu não sou tão bom, e entender que também pontos frágeis e pontos fortes. Isso. E daí a gente entra na questão de que no Instagram eu só vou mostrar o que eu sou bom. Então eu só vou mostrar o 10 que eu tirei em matemática, eu não vou mostrar os 5 em biologia, a disciplina que eu rodei, aquela celulite no canto da perna e tudo mais, que tá tudo bem ter. Mas a questão é, no momento que eu só mostro o bom, e a Camila, que já não tá muito bem, tá sentada no sofá deprimida porque não pode sair de casa para pegar um sol, ela vai olhar e vai dizer, olha só o Anderson, vive lendo, tá estudando, fazendo exercício físico, mas é um recorte da vida. Eu posso estar com um problema no meu casamento, eu posso estar com uma mãe doente e talvez mostrar essa vida que não é de mentira, mas é que ela é um recorte, fazer eu me sentir bem, porque daí eu começo a ganhar likes, né? Porque eu ganhei um like. E também a gente acaba se tornando meio que viciado nesse tipo de coisa, né? De mostrar o recorte da vida. E isso quando a gente não fala das pessoas que ganham em cima disso, né? Que são os artistas, os influenciadores digitais, que tem em sua vida a questão de mostrar uma parte boa para tentar influenciar os outros. E a gente se sente mal por não ter a vida igual a dele, né? Eu sempre gosto de usar como exemplo, só um pouquinho, Camila, aqueles vídeos de viagem que a gente vê que tá o casal andando de mão dada e correndo, eles pulam na água, e eu fico pensando, deve ter sido um saco essa viagem. Porque ficar fazendo vídeo de viagem é um porra. Ai, caiu água na câmera, borrou o vídeo. Ai, porque não ficou legal esse tape, vamos fazer de novo. Tu perde a viagem fazendo vídeo. Não, eu ia te perguntar se o pessoal tá gostando e para eles fazerem perguntas, assim, né? Porque a gente tá falando várias coisas para saber se tá fazendo um pouco de sentido para vocês que estão nos ouvindo. E isso que tu falou, Anderson, é exatamente isso, assim, né? Daí, bom, aquela foto daquele prato maravilhoso. Quanto tempo as pessoas ficaram no restaurante esperando? Será que realmente estava legal? E da viagem, bom, e os mosquitos, e o calor, e como é que foi, o quão difícil foi chegar até lá, né? Então, assim, o que é isso que a gente está dizendo? É o que não tá ali naquela foto, é o que não tá ali naquele vídeo, mas é o que com certeza tá na vida da pessoa. Porque tá na vida de todo mundo, né? E pra gente não. Pra gente cuidar na ideia de qual é também a realidade que a gente está se relacionando, né? A realidade desse recorte, que é isso que o Anderson está dizendo, pegar um vídeo, pegar uma foto, botar um filtro, fazer enfim, uma edição, ou, bom, da vida, né, da pessoa, com seus altos e baixos, com suas coisas boas e ruins. E nesse momento estamos vivendo um momento complicado, assim, porque estar em isolamento físico, estar muitas vezes longe de pessoas que se gostam, ou às vezes estar perto de pessoas que se gostam, mas
que com a rotina muito diferente também fica mais difícil. Tudo isso faz parte, né? Uhum. E daí a gente tem que pensar o seguinte: talvez vão ter pessoas melhor que a gente em algumas coisas. E tá tudo bem. A gente não é obrigado a ser o melhor. E tá tudo bem não ser o melhor. Por mais que a gente venda essa imagem de eu tenho que ser o melhor psicólogo, eu tenho que ser o melhor médico, eu tenho que ser o melhor fonoaudiólogo. Pessoal, a gente não pode esquecer que isso tem um preço. Uma pessoa que decide ser a melhor profissional na sua área, talvez ela não consiga dar atenção para os filhos dela. Talvez ela não consiga ir na festa no final de semana para poder aproveitar e dançar com os amigos. Talvez ela tenha que ir morar na Austrália e deixe a mãe sozinha, que é filho único, aqui. E tudo depende de valores. Tem pessoas que a profissão é muito importante. Outras pessoas vão ter outros valores que também são importantes. Seja família, seja amizade, seja o hobby. Porque vai ter pessoas que não vão querer abrir mão de ir pescar no final de semana, de jogar videogame no final do dia, de poder assistir a série do Netflix e comentar com os amigos sobre o final do Game of Thrones. Qualquer coisa. E tá tudo bem. Porque a gente tem que pensar qual que é o preço que a gente está disposto a pagar para alcançar certos objetivos. E, nesse ponto, poder pensar o quão bem sucedido eu preciso ser para ser feliz. Por exemplo, será que para ganhar o meu primeiro milhão com 30 anos, será que eu vou querer trabalhar 60 horas semanais? Será que eu vou querer não sair com os meus amigos e tudo mais? Eu lembro que volta e meia tem aquelas imagens assim que o pessoal roda. Trabalhe enquanto os outros dormem, estude enquanto os outros vão na festa. Não! Dorme enquanto tá todo mundo dormindo, sono é importante. Vai na festa junto com os teus amigos, porque ir na festa também é importante. Não necessariamente o sucesso profissional vai ser a coisa mais importante nesse momento. E quando a gente, daí, trazendo de volta para esse momento que a gente está tendo agora, quando a gente está num isolamento social, com uma doença extremamente complicada lá fora, tá sentado no sofá triste, tá ok. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando é que a gente vai poder sair tranquilo para a rua de novo. Então, estar chateado e querer ficar em casa comendo um balde de brigadeiro, com pipoca com brigadeiro em cima, porque eu tô chateado, tá tudo bem. Não é talvez a melhor estratégia de enfrentamento, talvez não seja, mas é que eu consigo hoje. Talvez amanhã eu tente uma melhor. Ok, eu posso tentar. Daí esse é o ponto. Não usar a cobrança como uma forma de dizer, olha aí, tu tá engordando. Olha aí, porque a fulaninha tá comendo alface. Deixa a fulaninha comendo alface lá. Nesse momento, tu tá precisando daquilo, tu precisa estar mal. E isso é importante, porque sentir as emoções ajuda a gente a poder entender o que é importante e nos ajuda a identificar quais são as estratégias e as coisas que a gente precisa buscar para se sentir de uma forma melhor. Porque senão vai ser sempre uma evitação. Então eu vou estar sempre fugindo das coisas que me trazem aversão. E de certa forma tudo vai trazer algum tipo de aversão em algum momento. Porque no casamento vai ter um dia que o teu marido vai estar de bafo e tu não vai querer dar um beijo nele. Porque um dia teus filhos vão estar pentelhando tanto o saco que tu vai vontade de dizer assim, por que eu não fiz um aborto? Né? O extremo. Vai ter dia que tu vai querer, vai pensar, ai, mãe, vou te botar num asilo porque eu não te aguento mais. E tá tudo bem. Porque raiva também é um sentimento normal. Claro que a gente não pode ir lá e dar na cara do marido. A gente não pode ir lá e bater nos filhos até dizer chega. A gente não pode fazer isso. Mas às vezes a gente vai sentir isso. E daí vai necessitar uma inteligência emocional para poder dar conta disso e fazer vazão desse sentimento de uma forma construtiva. Seja adequada, seja conversando com alguém, seja tendo uma crise de choro, que às vezes elas também são necessárias, olhando um filme de ação, assim, vendo explosões para tudo quanto é lado, que também é bom, vendo um filme triste para se permitir chorar, assim, que às vezes também é positivo, então tá tudo bem. E, partindo desse pressuposto, a gente tem que entender que a gente não é obrigado a ser produtivo o tempo todo. Não é porque o coleguinha está fazendo o curso para aprender russo que vocês são obrigados a fazer isso também. Tá tudo bem vocês quererem assistir, maratonar a série Netflix. Tá tudo bem não querer fazer nada às vezes também.
Porque isso também é saudável, num momento ficar resguardado. Claro que, né, e eu acho que é um discurso que a gente também é importante dizer, a gente não está de férias, né? E por que isso é importante quando a gente não está de férias? Porque as férias têm um limite. A gente sabe que as férias começam em dezembro e terminam em março, por exemplo, na coisa da universidade. Nesse momento, a gente não sabe quando é que vai acabar. Então, fica muito difícil a gente se preparar para o momento que as coisas voltarem ao normal, né? No momento que vão ligar para a gente, vão dizer, o surto acabou, vamos voltar para trabalhar. E vai ficar pesado para a gente voltar a trabalhar, voltar a estudar. Então, querendo ou não, também é um momento para a gente poder pensar. O que eu posso fazer desse momento? Como eu posso incluir na minha rotina coisas positivas que me façam bem, que possam fazer eu me sentir bem, mas não de uma forma de cobrança, do tipo, olha que idiota que tu não tá fazendo isso. Olha que pessoa horrorosa que tu é porque tu tá comendo um xizão em vez de fazer salada. Olha que pessoa horrível que é porque tu não te voluntariou no programa de voluntariado da UFIX para fazer álcool gel. Não. Tipo assim, tu tem que fazer o que vai te fazer bem. Se fazer exercício te faz bem, faz exercício. Se não faz, não faz exercício. Se te alimentar bem te faz bem, te alimenta bem. Se não, cuida da alimentação, mas também não precisa ser tão rigoroso. Mas no final das contas, não precisa pegar um chicote e começar a bater nas costas toda vez que tu não consegue manter esse comportamento. Porque senão vai causar só sofrimento. E eu fiquei pensando que alguém escreveu sobre a importância de reconhecer as emoções, né? E não só reconhecer, porque às vezes elas vêm muito intensas e muito misturadas, mas também de se permitir sentir, né? Então, assim, não tô muito bem, tô triste, poder pensar sobre isso, poder sentir raiva, poder falar dessa raiva. Né? Às vezes a gente... não, raiva eu não sinto raiva, não. Às vezes eu fico triste, raiva não. Sente raiva sim, que todo mundo sente. Em algum momento de alguém, né? E a questão não é não sentir, a questão é o que tu vai fazer com isso que tu tá sentindo. Tu vai sair, tu vai dar na cara de alguém? Não, né? Tu vai falar sobre isso. Que vontade de, né? Nunca mais falar com essa pessoa, que vontade de não precisar dar a atenção que eu dou, que vontade de não precisar fazer o que eu tenho que fazer. Enfim, são maneiras de se relacionar com essa emoção, que não é negando, né? É podendo entender e podendo aceitar e trabalhando com ela. Tá bem, então hoje o dia vai ser assim, vai ser um dia mais raivoso. Mas quando a gente se aproxima, que é isso que o Anderson falou antes, assim, quando a gente tem muito medo de algo e a gente acaba evitando isso, a gente não se encontra de verdade. Nem com essa emoção, nem com esse sentimento, nem com essa... Às vezes tem a ver com um objeto, às vezes tem a ver com uma situação. E aí pode parecer bom, porque, bom, se eu não me encontrar com a aranha, eu não vou ter medo da aranha. Mas aí também eu nunca vou ter a possibilidade de ultrapassar isso. Né? E com as emoções é a mesma coisa. Eu não preciso ter medo da minha raiva. Eu preciso aprender a lidar com ela. E o primeiro passo para aprender a lidar com ela também é aceitar que eu estou sentindo, poder falar sobre isso, poder pensar sobre isso, para que outros desdobramentos sejam possíveis. Né? E ainda retomando a questão de que surgiu uma pergunta também sobre como não se comparar com outras pessoas. Né? E eu fiquei pensando o contrário, assim, como se comparar? Né, gente? Pelo amor de Deus, a quantidade de diferenças que um sujeito carrega consigo de outro é simplesmente infinita. Né? E aí, sei lá, me veio na cabeça assim, então a única possibilidade de fazer uma comparação seria comparar dois sujeitos iguais, sei lá, gêmeos. É possível comparar gêmeos? Claro que não. Nunca. Mas nasceram do mesmo útero, da mesma mãe, do mesmo pai, no mesmo momento, no mesmo dia, mesma lua, mesmo ascendente, mesmo signo. Não tem como. Não tem como comparar. Então, a gente já começa por aí. Né? É possível tu te comparar contigo mesmo. Isso é. Olha ali, 2 anos atrás eu tava mais organizada. Né? Ou ao contrário, 2 anos atrás eu não tava tão organizada. Eu não prestava tanta atenção, eu não tava conseguindo lidar tão bem com os meus conflitos. Aí sim, dá pra gente fazer uma comparação. Também considerando o contexto, o tempo passa, as pessoas mudam, ferramentas que antes não eram conhecidas do sujeito hoje são, a pessoa também vai evoluindo. E por isso também fica difícil se comparar. Mas até existe a possibilidade. Agora, com outras pessoas, primeiro,
essa outra pessoa é real, né? Eu a conheço, porque, bom, daqui a pouco é um perfil do Facebook. Não, essa pessoa não é Uhum. real. E É o segundo, 100% da pessoa também, né? Não é exato. só aquele pedaço. E segundo, que é isso? As pessoas crescem em casas diferentes, têm famílias diferentes, têm né, organizações diferentes, irmãos que têm o mesmo pai, que têm a mesma mãe, têm pais e mães que muitas vezes são diferentes, porque os momentos da vida dos pais também influenciam nas suas maternidades e paternidades. Então, assim, gente, a pergunta não é como se comparar, né? A pergunta não é como não se comparar, a pergunta é como se comparar, considerando a pluralidade que entende a existência de um sujeito. Não sei o que tu acha, E Anderson. uma coisa que eu acho que é legal é a gente pensar assim, isso não quer dizer que a gente não possa olhar para um colega e admirar a caminhada dele e poder dizer, eu gostaria de um dia estar que nem ele. Ok? Mas é diferente tu admirar isso, olhar para isso e dizer assim, vamos tentar crescer em cima disso. Outra coisa é, olha que ele é muito melhor que tu e tu não é bom o suficiente para isso. São posturas diferentes em cima da mesma situação. Porque daí, nesses momentos, a gente não. Porque quando a gente endeusa alguém e se inferioriza, a gente não consegue ver o quão difícil foi para aquela pessoa também chegar lá. E que também vai ser difícil para ti e a gente vai ter que. Até porque a gente tem uma tendência a esconder os nossos erros e as outras pessoas também têm. Então a gente só vai ver as vitórias da outra pessoa. A gente não vai ver todos os erros que ela precisou fazer para alcançar esse objetivo que ela quer. Então, óbvio que a gente também pode dizer, eu quero chegar no mesmo local que ela. Mas a gente tem que ver a partir da nossa perspectiva de vida. Porque só a gente sabe como é dolorido ser a gente mesmo e quanto é bom ser a gente mesmo. Outra coisa que a Camila falou que eu fiquei pensando, voltando um pouquinho sobre as emoções, é uma coisa que a gente tem que cuidar também, é que tem algumas emoções que a gente não se permite ter. E isso tem a ver, às vezes, até com a cultura. Por exemplo, o bom e velho discurso de homem não chora. Homem não pode chorar. Mas homem pode ir lá e quebrar o cara que pegou a namorada dele, vamos dizer assim. Ou que deu uma olhada. Mas ele não pode se permitir ficar triste porque a namorada abandonou ele. Mas ele pode expressar raiva. A raiva tá tudo bem. Mas no final das contas, às vezes não é a raiva que a pessoa tá sentindo. A pessoa tá sentindo tristeza. Mas como é mais fácil e mais socialmente aceito expressar raiva, então eu vou expressar raiva. Só que isso não vai me satisfazer. Isso não vai me ajudar a lidar com aquela situação. Da mesma forma, para as mulheres, às vezes, ao contrário. Tá tudo bem chorar, porque a mulher pode ser sensível, mas sentir raiva não. Por quê? Porque daí vira uma barraqueira, né? Porque daí vira mulher barraqueira, tá barraco, não sei o quê. Toda a emoção é válida. A gente tem que se permitir. Homem pode chorar, mulher pode ter acesso de raiva, todo mundo pode ficar triste, todo mundo pode ter raiva, todo mundo pode ter nojo dos outros também, às vezes acontece. E a gente também tem que se permitir essas coisas, porque só no momento que a gente se permite sentir uma emoção, a gente consegue entender o que ela está querendo dizer pra gente e a gente pode fazer algo em relação a isso. E eu acho que são coisas muito importantes. Mas daí, alguém perguntou ali, e quando são teus amigos que cobram que tu seja diferente? Acho que é complexo, né? Porque daí a questão é, será que é só porque alguém te cobra algo que tu tem que aceitar essa cobrança ou aceitar esse papel que os outros impõem para ti, né? Porque é normal as pessoas terem expectativas. Por exemplo, tu tem expectativa em relação ao teu filho, tu tem expectativa em relação ao comportamento dos teus pais, tu tem expectativa em relação aos que os teus amigos vão fazer ou não fazer. E a gente tem que poder entender isso. O que é essa expectativa? De certa forma, é um tipo de investimento que tu tá dando para outra pessoa. Mas a gente não pode esquecer que a outra pessoa, ela não é a nossa expectativa. Ela é um ser completamente diferente. Então, a partir daí, a gente também pode olhar essa expectativa e dizer, por que essa pessoa está esperando isso de mim? E se eu vejo que isso não condiz com a minha pessoa, eu posso dizer, tá tudo bem tu esperar isso de mim, mas eu não vou fazer. Eu não quero. E daí a outra pessoa tu vai ter que lidar com a frustração de não dar conta das expectativas dos outros e o outro vai ter que dar conta de tu não dar conta das expectativas dele. Vai ter duas frustrações aí, vão ter
Mas a vida é feita de frustrações, pessoal. Quando a gente está no supermercado com 4 anos e a mãe da gente diz pra gente, não vai pegar esse chocolate porque tu não pode, e daí tu vai te atirar no chão e começar a gritar, isso é uma frustração. E a tua mãe fez certo em não te dar aquele chocolate. E tá tudo bem. E dói, uma frustração dói, e frustrar o outro dói, óbvio que dói, mas faz parte da vida, a gente cresce em cima dessas frustrações. Sem dúvida. E é no momento que a gente aceita a frustração que a gente percebe que errar tá tudo bem. Que a gente percebe que a gente precisa de muito esforço para crescer e conseguir alcançar as coisas que a gente quer. Quer falar alguma coisa, Camila? Não, eu fiquei pensando que exatamente nessa mesma linha, assim, sobre essa pergunta, eu acho que talvez valesse a pena escutar, né, quais são os apontamentos de um amigo, se for um amigo que é uma pessoa importante, que tem uma importância na tua vida, escutar e poder pensar. Porque, sem dúvida, às vezes a gente tem algumas coisas que quem tá de fora percebe mais. Considerando que um amigo é uma pessoa querida, talvez pode fazer apontamentos, inclusive, que façam muito sentido para o nosso desenvolvimento, para o nosso conhecimento, enfim, e crescer, né? Mas eu acho que é isso que o Anderson disse, poder pensar que, bom, isso que o amigo apontou, eu acho que faz sentido para mim, vou tentar rever, vou ver como é que eu consigo, quem sabe, fazer um pouco diferente. Ou, bom, isso que o amigo apontou é uma característica minha e algo que eu entendo até como uma qualidade, não sei, né? E que, bom, apesar de gostar muito do amigo, não, isso não faz sentido para mim, né? Na ideia de que o amigo, né, a fazer um apontamento, vale sim uma reflexão sobre, mas não se o amigo apontou tem que mudar, ou se o amigo apontou não tem que mudar. Acho que se uma pessoa importante faz um apontamento a respeito de um comportamento, a respeito de um hábito, vale a pena a gente refletir. Afinal de contas, é uma pessoa que a gente gosta, que gosta da gente. Mas refletir não significa acatar, né? Exatamente. Mas também não significa não. Enfim, eu acho que vale essa flexibilidade, assim, de poder pensar sobre. E aí, bom, poder decidir se vale a pena mudar ou não, se isso faz sentido para mim mudar ou não diante desse apontamento. Exatamente. Porque no final das contas a gente se constrói nas relações. Então poder entender por que esse meu amigo está esperando isso de mim. Será que talvez ele não consiga entender que isso não faz parte de mim? Ou talvez ele esteja vendo uma coisa que eu estou fazendo muito errado e que seria melhor. Vai depender muito de situação para situação. E daí nesse momento justamente por isso a gente não pode ignorar essa sensação de desconforto. A gente tem que conseguir entender ela para poder ver. Ele está esperando isso de mim, mas eu não sou assim. Então tu vai ter que dizer, tá tudo bem te esperar de mim, mas eu não sou esse. Eu sou outra pessoa. Eu sou essa aqui que tu está me vendo. E voltando daí para a questão da autocobrança, então a gente poder pensar, né? Tanto nesse momento de isolamento, quanto no posterior a isso, no nosso dia a dia, como é que a gente pode fazer essa vontade de crescer ou essas metas que a gente tem de uma forma construtiva, né? Como usar isso de uma forma legal? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é eu tenho que ter metas claras do que eu quero fazer. Então, se eu quero passar na prova, na cadeira da faculdade, eu tenho que pensar qual a nota que eu preciso. Será que precisa ser 10? Pode ser 7. Então, por que eu tenho que estar sempre correndo atrás do 10? Se eu posso tirar um 7. E, digamos que a gente resolva colocar uma meta, tipo, eu quero tirar 10 em tudo, poder avaliar qual é o preço que eu vou ter que pagar para tirar 10 em tudo. Será que vale a pena pagar esse preço? E, nesse momento que a gente faz essas escolhas, poder pensar o que é realmente importante para mim, o que vai me fazer feliz? Vai ser o 10? Ou vai ser tirar um 7 e ir na festa com os meus amigos no final de semana? É tirar um 8 e passar mais tempo com meu filho em casa? Poder construir isso com calma. E no momento que eu alcançar essa meta, fazer a segunda coisa que é importante, que é comemorar as vitórias. É literalmente jogar confete em cima da gente. Daí vocês vão dizer, mas isso é arrogante, pessoal. Não é arrogante. A gente tem que conseguir comemorar as nossas próprias vitórias, porque senão não vai ter motivo para seguir em frente. E
principalmente, poder fazer isso com a gente mesmo, não esperar esse reconhecimento do outro. Porque senão a gente fica num ciclo eterno de eu faço isso pelo reconhecimento do outro. Eu faço isso para minha mãe me elogiar, eu faço isso para jogar na cara do meu amigo que eu sou melhor que ele. Eu faço isso pro meu chefe, para promoção. Não. Eu faço isso para eu me sentir bem. É para eu me olhar no espelho no final do dia e dizer parabéns. E poder dizer isso para si mesmo. Faz quanto tempo será que vocês que estão aí nos assistindo não olham no espelho e dizem parabéns por ter alcançado essas coisas? Eu tenho certeza que deve fazer bastante tempo. Então, quem sabe vamos fazer esse exercício de poder olhar para si e dizer parabéns por ter alcançado seu objetivo, por ter sobrevivido a mais um dia, por tá dando conta desse momento super difícil com o mínimo de estrutura para aproveitar o próximo dia, né? Eu acho que é uma coisa super legal, assim. Sem dúvida. Além disso, não se cobrar demais. Uma coisa é se motivar e dizer, vai lá, tu consegue, eu acredito em mim mesmo, eu sei que eu posso fazer mais, isso é muito bom. Agora, outra coisa é, tu devia fazer isso, tu tem que dar conta, tu não tá sendo bom, isso é se machucar. Isso é pegar um chicote e ficar batendo a gente, isso é ser cruel consigo. E a gente tem que ser gentil, porque no final das contas, se a gente não for gentil com a gente mesmo, quem vai ser? Né? Porque é sofrimento. Além disso, eu acho que é super importante a gente poder aceitar que a gente não vai estar bem o tempo todo. Principalmente nesse momento, mas não só nesse momento. Vai ter dia que a gente vai estar triste, vai ter dia que a gente vai estar na TPM, vai ter dia que eu vou precisar de uma panelada de brigadeiro e tá tudo bem. Tá tudo bem eu não querer postar foto feliz no Instagram. Tá tudo bem eu desinstalar o Instagram e o Facebook porque eu não aguento mais ver as pessoas dizendo que estão bem. Tá tudo bem bloquear aquele ex que eu me sinto mal toda vez que aparece um history dele, porque, não, eu tenho que manter porque é maduro. Não, maduro é respeitar a própria dor. Maduro é poder dizer, isso me machuca e eu não preciso disso pra mim na minha vida. E por último, que eu acho que é uma coisa super importante, por último pra mim, né, que talvez a Camila queira comentar. Tô adorando escutar, por favor, segue falando. Nesse momento que a gente está passando, não é o momento de botar a vida em dia, pessoal. A gente está num momento mega delicado. A gente tem 1001 ansiedades e angústias para dar conta. E não é porque a gente está preso dentro de casa que a gente tem que botar as leituras da faculdade em dia, que a gente tem que botar as finanças em dia, que a gente tem que apostar na bolsa, que a gente tem que emagrecer aqueles 10 quilos que a gente precisa para estar dando conta, que a gente precisa limpar a casa. Não. Se a gente não está com energia para fazer isso, a gente não precisa. A gente pode aproveitar esse momento para isso? Pode, contanto que isso nos faça bem. Se a gente se sentir bem limpando a casa, a gente vai limpar a casa. Se a gente vai se sentir bem lendo os livros da faculdade, a gente vai ler. Se não, a gente não vai fazer isso. A gente vai ficar em casa, sentado no sofá, aproveitando a própria dor, que também é importante. E se permitir sentir isso. Porque senão é uma ode à produtividade que ninguém vai dar conta. E aí, Camila? Reflexões? Eu acho que é exatamente isso, assim. É uma ode à produtividade que ninguém vai dar conta, porque ninguém dá conta. Né? E o Anderson estava falando, assim, em algum momento, e se eu escolher tirar 10 em todas as cadeiras, qual é o preço que isso vai ter? E eu diria que isso não é real, que isso não é possível, né? E que isso não é uma meta factível. Porque isso também é algo que a gente tem que pensar na hora que a gente estabelece as nossas metas. O quanto elas são possíveis e o quanto elas são aplicáveis. Porque senão também vai gerar sofrimento. Eu vou decidir abrir mão de absolutamente todas as outras partes da vida para tirar 10 nas 12 cadeiras que eu faço e não vou conseguir. E aí vou me sentir incapaz, improdutiva, insuficiente. Mas não é porque eu não sou boa o suficiente, mas é porque a meta que eu estabeleci é irreal, é impossível. E não é impossível para mim, que sou insuficiente, que não sou boa. Ela é impossível para todo mundo, né? Eu acho que esse é um ponto importante pra gente pensar, assim. Além disso que o Anderson disse, se nós não formos flexíveis e carinhosos conosco, quem vai ser, né? Então não tem problema a Mariazinha errar, mas eu não posso.
Se eu consigo ser tão complacente, se eu consigo entender o outro, por que eu não vou fazer isso comigo? Né? Por que o peso para o outro é um e o peso para mim é outro? Como assim? Né? E eu acho que nesse momento em que as coisas ficam também tão diferentes, talvez possa ser um momento até bacana da gente poder pensar sobre novas formas. Né? Nada tá igual, a rotina não tá igual, a vida não tá igual. A gente também não precisa continuar igual. Né? Por que não buscar outras e novas formas de fazer velhas coisas? Por que não ter mais paciência consigo? Por que não ter mais flexibilidade consigo e com as nossas questões? Eu acho que ninguém foge. Isso que o Anderson disse é bem importante. Frustração faz parte da vida. Ninguém foge da própria dor, nem das suas próprias questões, porque a gente sempre se acompanha, né? Onde a gente vai. E o que de mais importante e precioso a gente pode ao longo da vida é aprender a lidar com a gente mesmo, né? E isso também passa por identificar as nossas emoções, aprender a lidar com elas e sim a ser mais carinhoso conosco, né? Consigo mesmo, enfim. E bom, poder entender que essa cobrança, essa autocobrança, muitas vezes subentendem metas irreais. E que bom, se elas são irreais, se elas são ideais, elas não foram feitas ou pensadas para serem alcançadas. Né? Eu acho que isso já traz um alívio assim, pra gente. Acho que sim. Acho que a gente tem que finalizar porque tá acabando a nossa 1 hora, né? E daqui a pouco o Instagram vai nos dar um chute na bunda. Corte. Então, pessoal, a gente quer agradecer todo mundo que nos ouviu. Espero que o que a gente tenha dito tenha ajudado vocês, feito vocês refletir, pensado sobre diversas coisas. A gente quer dizer que está à disposição, né, Camila? Sim, Para os alunos da UFSPA que precisarem de atendimento, como a gente disse, só mandar um e-mail para o nap@ufspa.edu.br. Para quem não é da UFSPA também podem nos contactar, a gente vai poder fazer o encaminhamento que tiver ao nosso alcance, porque nós lá da UFSPA a gente não atende o público externo, mas a gente sempre vai dar um jeito, tá? A gente fica à disposição e qualquer coisa também, vocês podem seguir a gente nas redes sociais, por favor, se não sigam o NAP, sigam o NAP. Mais alguma coisa, Camila? Eu queria dizer que isso, estamos juntos para passar por esse momento. O isolamento é físico, não é social. Estamos aqui, estamos juntos. Não sintam-se sós. Acho que é isso. Então tá, pessoal. Se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa, por favor. Um grande abraço. Tchau, gente. Até a próxima.